Desde 2019, a Receita Federal Brasileira tem buscado formas, tem buscado mecanismos de aumentar o controle, de fechar o cerco em relação às criptomoedas. E no dia de ontem, dia 18 de junho de 2024, ela deu mais um passo para isso. Agora ela vai solicitar, inclusive para as exchanges que não têm empresa formada no Brasil, sobre as informações dos usuários brasileiros. É sobre isso e muito mais que a gente vai ver aqui agora no Cointelegraph Brasil. Antes da gente falar desse novo movimento da Receita Federal Brasileira, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para a gente entender quando foi que esse maior controle começou. Esse maior controle começou lá em maio de 2019, quando houve a publicação de uma instrução normativa por parte da Receita Federal, a instrução normativa número 1888. Depois ela sofreu uma pequena modificação em julho, mas vamos voltar ali para maio de 2019. O que é essa instrução normativa versa, né? Sobre o que ela fala? Ela fala que todas as movimentações de criptomoedas têm que ser reportadas para a Receita Federal. É claro que tem alguns gatilhos a partir de quando tem que reportar, mas em linhas gerais, todas as suas transações, o seu saldo no final do mês tem que ser reportado para a Receita. A grande diferença aqui nessa IN é quem vai fazer o reporte. Se você, por exemplo, estiver operando numa corretora, numa exchange nacional, como a parceira aqui do nosso canal, como a Coinext, como o Mercado Bitcoin, como a Foxbit, ou então no Nubank ou no Banco Inter, que você também pode comprar, né, sua cripto, agora o Itaú também. Quem vai fazer esse reporte, quem vai fazer essa comunicação para a Receita Federal vai ser a corretora, vai ser a exchange. Não vai ser você. Você não vai precisar diretamente fazer essa comunicação. De novo, quem vai fazer essa comunicação é a corretora propriamente dita. Agora, se você opera, por exemplo, em uma corretora, uma exchange internacional que não tem presença no Brasil, você é o responsável, ao menos na teoria, por fazer esse reporte para a Receita Federal, por preencher um relatório, por preencher um formulário e mensalmente fazer essa entrega. Inclusive, no Brasil existem soluções voltadas tanto para as corretoras, como por exemplo o Fiscochain, que ele é um sistema focado justamente nessas exchanges, nessas corretoras, em gerar justamente as informações para poder ter o aviso para a Receita, quanto, por exemplo, existem soluções para a pessoa física. A Ether até veio aqui conversar sobre esse tema, porque é um tema que ela particularmente não gosta muito. Mas, por exemplo, você, pessoa física, mas precisa fazer, você opera, por exemplo, na Binance, na Bitfinex da vida, você precisa fazer a sua declaração, o seu reporte mensal, você consegue contratar um sistema para poder gerar já esse formulário e só fazer a entrega para a Receita. Então, desde 2019, a Receita Federal Brasileira tem buscado mecanismos, tem buscado formas de saber as suas operações e de saber o quanto você tem. Então, a priori, a rigor, se você comprou em alguma corretora nacional, por exemplo, a Receita Federal Brasileira sabe. Tanto é que na última declaração anual, né, no último ajuste anual do imposto de renda, que é aquela declaração que a gente faz até o final de maio, muita gente acabou descobrindo saldos perdidos em algumas corretoras nacionais, porque já apareceu automaticamente dentro do sistema. Isso por quê? Porque a corretora faz o reporte para a Receita de quanto cada CPF que tem conta nela tem no final do mês. Então, por exemplo, o CPF X, que é o CPF do Paulo, no final do mês, na Coinext, ele tinha tanto de Bitcoin, tanto de Ether, tanto de Litecoin, totalizando tanto. Então, esse reporte ele já é feito automaticamente em corretora nacional. Em corretora internacional, não. Porque a corretora internacional não tem obrigatoriedade de seguir essa lei brasileira de fazer o reporte. Em contrapartida, o usuário que tinha que fazer essa sinalização. Mas a gente sabe bem que a maior parte dos usuários acabam não fazendo essa sinalização para a Receita Federal. Isso é algo que a gente vê bastante, de forma bastante intensa nas redes sociais, nos comentários sobre os vídeos, nos vídeos em que a gente grava sobre esse tema. E no dia 18 de junho de 2024, a Receita Federal anunciou que iria começar a pedir informações de usuários da Binance e de outras exchanges. Aqui, ó. Receita Federal estima Bitcoin e criptomoedas de brasileiros em exchanges internacionais de riqueza e vai pedir informações para, adivinha para quê?
para tributar impostos, para conseguir arrecadar. Que a Receita Federal vai pedir informações sobre usuários, operações, como o funcionamento das exchanges internacionais de criptomoedas que operam no Brasil, como Binance, Bitfinex, BitGet, entre outras. Isso foi inicialmente divulgado pela Reuters. E conforme a publicação, para formalizar a consulta e solicitar as respostas, a Receita publicará nesta semana uma portaria que convoca todas as empresas a fornecer informações para o regulador. A portaria também pode conter outros detalhes referentes a operações e informações que serão solicitadas. De acordo com as normas da Instrução Normativa 1888, as exchanges internacionais que não têm sede no Brasil não são obrigadas a reportar dados de clientes e transações para a Receita Federal. No entanto, usuários dessas empresas residentes no Brasil devem prestar contas de suas criptomoedas de acordo com as regras do imposto de renda. Olha a frase da subsecretária de Fiscalização da Receita Federal. É uma frente que nos preocupa primeiro para saber como elas operam aqui, se tem alguma ilegalidade ou não. E também nos preocupa ter essa informação de riqueza de brasileiro que estaria sujeito à tributação aqui no Brasil. E pouquíssimo tempo após isso vir à tona, após ser divulgado pela Reuters, ontem mesmo, no próprio dia 18 de junho de 2024, a Receita Federal já publicou uma portaria e criou um grupo de trabalho focado em obter justamente as informações de brasileiros em exchanges internacionais. Vale ressaltar que o grupo de trabalho também vai focar nos gateways de pagamento usados pelas corretoras, que atuam como uma ponte para depósitos e retiradas em reais. Ou seja, quando você deposita na Binance, por exemplo, vocês já devem ter percebido que vocês não depositam numa conta da Binance, vocês depositam em um intermediário. É o intermediador que recebe esse Pix e faz a conversão e manda esse crédito para a Binance. Estou usando a Binance como exemplo, mas que nem está falando aqui na própria reportagem, não é só a Binance. A gente nem sabe, inclusive, quais são as que eles vão pedir. Não está escrito ainda nesse despacho aqui, nessa portaria, mas o grupo de trabalho deve acabar divulgando isso. Da mesma forma como você não deposita na conta da Binance, você também não recebe o Pix da Binance. A Binance, quem manda o dinheiro, quando você faz o seu saque de BRL da Binance, quem faz o pagamento para você é um intermediador. Inclusive, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, teve uma grande briga entre o Banco Capital, que era o intermediador da Binance, e deixou de ser. Tem um processo judicial, tem todo um imbróglio judicial até hoje envolvendo tanto Binance quanto o Banco Capital por causa disso. Hoje em dia, se eu não me engano, eles estão com a Latam Gateway e mais um, que eu não me recordo o nome. Mas, enfim, cada empresa acaba usando o seu próprio intermediador. O Capital, por exemplo, se eu não me engano, ele continua sendo o intermediador da KuCoin, que é uma outra exchange que também aceita depósitos e faz saque via Pix, por exemplo. Então, você que tem conta nessas exchanges, saiba que a Receita Federal está indo atrás de saber quem são os brasileiros que têm conta nessas corretoras, qual o saldo desses brasileiros e quais foram as movimentações desses brasileiros nessas exchanges, nessas corretoras de criptomoeda. Então, saiba que a Receita Federal vai aumentar ainda mais o controle, vai buscar aumentar ainda mais o controle perante a utilização, até mesmo em corretoras de fora do Brasil, de criptomoeda. Vai aumentar a fiscalização em cima disso com claro objetivo, com claro foco de aumentar a arrecadação, de aumentar a tributação. A gente sabe que o governo atual tem uma política pautada no aumento de gasto público e, de alguma forma, eles precisam tentar pagar isso. Não à toa, o dólar está explodindo aqui no Brasil, já chegou a passar dos 5,40 e o real, inclusive, é uma das moedas que mais se desvalorizaram perante o dólar agora no ano de 2024. E esse maior controle também que a Receita Federal está querendo fazer em relação às criptomoedas é justamente por causa da alta utilização de stablecoins, especialmente das stablecoins de dólar americano. Eles já deram um aviso, o Banco Central brasileiro, inclusive, já deu um aviso de que quer frear de alguma maneira a utilização de stablecoin. E se você não sabe o que é stablecoin, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor de como funciona esse tipo de ativo digital, desse tipo de criptomoeda, desse tipo de criptoativo. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui nesse próximo vídeo. Valeu!